Bom dia, pessoal das turmas 200 e 201, segundo ano do estado do Pará. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert. Então, como nós já fizemos na semana passada essa prova, né? Eu acabei aplicando semana passada, parece que houve uma reunião, eu realmente não fiquei sabendo, mas tudo bem, de que as provas vão ser aplicadas nesta semana. Eu acabei me adiantando um pouquinho, mas não vai ter problema, porque eu vou corrigir com vocês a prova. E aí, pessoal, o pessoal que não fez essa prova, deixa eu mostrar aqui para vocês quem foi que fez a prova, né? Nas minhas duas turmas, 200 e 201. Então, aqui na 200, eu postei aqui, né? Essa avaliação diagnóstica. Na 200 eu tenho um total de quantos alunos? Na 200 eu tenho aí 19 alunos, e desses 19 alunos, apenas 8 me entregaram. Já na 201, eu acho que eu tenho um total de 16 alunos, e aí na 201 apenas 3 alunos me entregaram, né, gente? Então o que vai acontecer? Tem aqueles alunos também que não estão cadastrados no Google Class, porque não possuem o e-mail institucional da secretaria. Então, provavelmente no meu WhatsApp eu teria que ver, no caso, né, eu não vou ver isso aqui agora. Eu devo ter algumas outras entregas, mas a recepção ainda está um pouquinho baixa. Então, vocês que não entregaram não vão poder mais entregar, vocês vão ter que esperar uma nova avaliação para ver se vocês conseguem recuperar aí essa parte aí da primeira nota do primeiro período, certo? Então, eu quero que vocês aproveitem agora para a gente fazer a revisão. Aqui eu coloquei para vocês os 3 tópicos que nós estudamos: língua, linguagem, comunicação, fala, discurso, significante, significado, signo linguístico. A gente viu também elementos da comunicação, né? Nós vimos também funções da linguagem, né, que vão se basear aí em cada elemento comunicativo. Teoria essa, né, desenvolvida pelo linguista, Roman Jakobson. Então a gente viu esses 3 pontos de revisão do primeiro período, e eu quero continuar avançando com vocês para conseguirmos, na verdade, até o final de abril, revisar o máximo de conteúdos de língua portuguesa em gramática e literatura do primeiro ano. Então, a primeira questão é essa daqui. O conhecimento dos componentes do ato de comunicação permite-nos exercer uma avaliação mais consciente de nossa posição nas diferentes situações comunicativas do cotidiano. No caso da leitura da tira de Mafalda, que segue abaixo, ele quer para marcar V para verdadeiro e F para falsa nas afirmativas, né? Aí aqui eu tenho, deixa eu só ver se eu consigo aumentar isso aqui. Acho que não estou conseguindo aumentar, gente, porque a imagem que... Deixa eu só clicar. Opa, certo. Então aqui vocês estão vendo a Mafalda com o amigo dela. Eu não sei que amiguinho dela é essa, né? A Mafalda que foi criada pelo argentino Quino. Eles estão jogando xadrez no primeiro quadrinho. E aí um adulto fala assim: xadrez, antes quando eu jogava ninguém ganhava de mim. Aí eles continuam a jogar concentrados, e aí ela sempre tem aquelas tiras, né, críticas. A Mafalda, ela é uma criança, só que ela sempre é muito atrevida no que ela fala, nesse sentido de ser bastante crítica, né, em relação a alguns comportamentos adultos. Aí ela fala assim: será que os pais dizem que essas coisas será que os pais dizem essas coisas para serem admirados retroativamente? Eu acredito que aquele ali deve ser o pai dela. Então aqui no caso, ele quer para nós respondermos verdadeiro ou falso para essas 5 alternativas que seguem aqui. Então a letra A é o seguinte, diz assim... Opa, deixa eu só baixar um pouquinho mais, porque o que interessa pra gente é essa parte bem aqui agora, né? Então vamos lá. A letra A. No segundo quadrinho da tira, observamos um diálogo entre pai e filha. Verdadeiro ou falso? Vamos voltar aqui para nós vermos se a Mafalda dialoga com o pai dela
Ó, vocês observam aqui que na verdade ele fala, né, o pai dela, só que esse canal aqui em relação a ela não é testado, né, porque ela não responde. Então eles não dialogam aqui. Para ter o diálogo, isso é função fática, né, os interlocutores precisam falar e ouvir. Eles precisam se ouvirem e eles precisam falar, né? E eles precisam ouvir o que um e o outro está falando, no caso. Então essa letra A a gente pode considerar como falsa, né? Muito bem. A letra B. Ainda no segundo quadrinho, o homem assume a posição de emissor, com certeza, né? Até porque no primeiro quadrinho ninguém falou nada, no segundo quadrinho ele vem com uma fala, né? Com uma mensagem. Então aqui, verdadeiro. O código utilizado pela garota no último quadrinho é a língua portuguesa. Por mais que eu tenha dito para vocês que a personagem, né, é de um quadrinista argentino, o Quino, né, aqui, esse código aqui, né, é a língua portuguesa, então verdadeiro. Vamos para a letra D. Mafalda assume na história 2 papéis do ato comunicativo, o primeiro de ouvinte e o outro de emissora. Sim, no segundo quadrinho ela escuta, no terceiro também, lá no último quadrinho que ela vai falar, né? Então aqui também é verdadeiro. E a letra E, o canal usado pelos personagens foi a internet. O canal que eles usaram aqui para se comunicar, no caso, foi a internet. Não, eles estão usando aqui a fala, né? Eles estão usando a voz. Então essa letra E é falsa, beleza? Vamos para a questão 2 da nossa prova diagnóstica. Diz o seguinte: com base nos estudos sobre comunicação humana, assinale a alternativa que apresenta uma incorreção. Vamos lá. Aí eu tenho o seguinte na letra A, diz assim: a comunicação só se efetiva quando o receptor entende o significado da mensagem. Essa letra A não é verdadeira, né? Porque a comunicação ela vai se efetivar quando estiverem presentes ali, na verdade, todos os elementos da comunicação, né? Preciso ter um emissor, preciso ter um receptor, preciso ter a mensagem, eu preciso ter ali o canal, preciso ter um contexto e eu preciso ter um código, né? E a comunicação não vai ser só efetiva caso o receptor entenda o significado da mensagem. A letra A ela nem está tão errada, ela estaria mais incompleta, né? A letra B diz o seguinte: não há necessidade de se conhecer o código para compreender o significado de uma correção. Aliás, gente, eu peço perdão para vocês, isso aqui confunde muito. Agora que eu prestei atenção e eu acabei falando errado para vocês. Por isso que é bom vocês fazerem isso. Ele quer a incorreta, gente. Então apaguem aquilo que eu falei em relação à letra A ser incompleta, porque a letra A ela é completa, né? A comunicação vai se efetivar de fato quando o receptor entender o significado da mensagem, né? Porque se ele não entender, por mais que eu tenha dito anteriormente que precisa ter os 6 elementos da comunicação, caso o receptor entenda a mensagem, a comunicação vai estar efetiva, né? Então aqui está correto, não está errado não. Peço perdão para vocês, porque na questão, no enunciado, ele quer a incorreção, certo? Letra B. Não há necessidade de conhecer o código para compreender o significado de uma mensagem. Por isso que eu percebi isso, porque a letra B que é nosso gabarito. Ele disse que não é preciso conhecer o código. É claro que eu preciso conhecer o código do meu interlocutor, do meu receptor, aliás, do meu emissor, daquele que está trazendo a mensagem para mim, eu enquanto receptor, para que eu possa me comunicar com ele. Vamos supor que lá no quadrinho da Mafalda, o pai dela falasse inglês e ela português, não ia ter, na verdade, nenhum tipo de diálogo. Vocês terem um amigo que fala uma outra língua, não tem como ter comunicação, ter interação. Então aí é preciso, né, conhecer o código para que haja compreensão do significado da mensagem. Então a letra B que é o gabarito, porque ele quer a incorreta. As mensagens podem ser elaboradas com base em diversos códigos, sim, códigos orais, códigos visuais, sinais também, né, como as línguas de sinais para os surdos.
Então eu posso elaborar mensagens com base em vários códigos. Para entender bem um idioma é preciso conhecer suas regras. É isso que sistematiza a língua, né? São as regrinhas. A língua, ela é um conjunto de signos sistematizados, né? Ela serve para organizar a fala das pessoas. A fala é o uso individual da língua pelos falantes de uma comunidade. Falamos isso nas revisões, né? A fala é bicho solto, cada um tem uma fala. E é por isso que ela não segue as regras, né? Ela só vai seguir as regras quando ela se deparar com a língua. Beleza, pessoal? A questão 3 diz o seguinte: analise a situação transcrita, considerando os elementos do ato da comunicação. Em seguida, marque a alternativa correta. Assinale. Amir enviou um e-mail para sua esposa que está na África. Esse e-mail contém as seguintes palavras: amor, chego em 2 dias, estou com saudades, I love you, você é demais, beijos. Ele quer aqui a correta, já estamos atentos a isso para não cometer o mesmo erro que eu cometi lá em cima, né? Ele quer a correta, isso quer dizer que tem 4 erradas. Os códigos que o emissor usa são apenas a língua portuguesa e o inglês. Mentira, né? Existe japonês, francês, existe o código Morse dos navegantes, existe a Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais, existe o Código de Trânsito Brasileiro CTB, que os motoristas, os pedestres, né, usam para se comunicar quando estiverem nas estradas. Letra A está fora. Então a letra B diz o seguinte: o canal utilizado pelo personagem é o meio físico ou virtual que assegura a transmissão da mensagem. Nesse caso, o e-mail é encaminhado pela internet. A letra C diz que o destinatário é Amir. A letra D diz que que é o conteúdo transmitido constitui tudo que foi escrito pelo remetente. E a letra E diz que o referente é o contexto, ou seja, o aviso da chegada de Amir da África. O destinatário não é Amir, né? O receptor, no caso, é a esposa dele. A letra C está fora. A letra E diz que o referente é o contexto, né? De fato, o referente, né? O referente é o assunto, né? Ou o assunto, no caso, é o contexto. Só que o contexto aí não seria a chegada dele da África, né? A chegada de Amir da África. Não é esse que é o contexto aqui da mensagem. Por isso que a letra E também está fora. Aí vocês ficariam entre a letra D e a letra B, porque a letra B diz o seguinte: o canal utilizado pelo personagem é um meio físico ou virtual que assegura a transmissão da mensagem. Nesse caso, o e-mail é encaminhado pela internet. No caso aqui, ele usa realmente o e-mail como canal para se comunicar com a esposa, mas não é físico, né? Aqui ele diz que é físico ou virtual. No caso, o e-mail é só virtual, não é físico. Por isso que a letra B ficou errada. Se ele tivesse tirado o físico, tivesse dito o canal utilizado pelo personagem é um meio virtual que assegura a transmissão da mensagem, nesse caso o e-mail. Então o certo é a letra D. A mensagem, que é o conteúdo transmitido, constitui tudo que foi escrito pelo remetente, né? Mensagem é aquilo que o emissor traz, né? É a novidade, é aquilo que o emissor traz para o receptor, e depois o receptor decodifica, né, essa mensagem. Então, todo o conteúdo transmitido constitui aí a mensagem. É a letra D, o nosso gabarito dessa questão 3. Essa questão poderia complicar um pouquinho, porque a letra B realmente ficou ali com uma casca de banana, né? Vamos aí para a questão 4. Questão 4, uma questão do Enem. Começa com um diálogo entre um gerente e um cliente. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para compra e veículo, né? Acho que seria para a compra de um veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é o nosso cliente? O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara? Aqui é Helena. Você tá em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Vamos agora à questão. Diz o seguinte, o enunciado. Aqui, esse texto aí é da Burtoni Ricarda, que é o sobrenome dela, né? Está no livro Educação em Língua Materna. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente. De fato, né, ela começa a falar com muita formalidade, ela usa um registro
informal para empregar o código, né, a língua portuguesa, porque ela está ali na posição de gerente, ela representa ali o banco, só que depois ela muda, né? Ela muda para um registro mais coloquial, mais informal, quando ela vê que do outro lado está o amigo dela. É justamente isso que ela quer saber. A questão. Letra A. A adequação de sua fala à conversa com um amigo caracterizada pela informalidade. Esse aqui é o gabarito de cara, né? Ela muda devido à amizade. Ela conhece aí o Julinho, né? Depois que ele falou o nome dele, ela identificou. E aí ela quebrou o registro formal e passou a tratá-lo com mais informalidade. As demais estão erradas, né? Não cabem aqui nessa questão. A correta com certeza é essa. A adequação de sua fala à conversa com um amigo caracterizada pela informalidade. Questão 5 também do Enem. Começa com um pequeno texto. Diz assim: resta saber o que ficou das línguas indígenas no português do Brasil. Serafim da Silva Neto afirma. Serafim da Silva Neto deve ser um teórico, né? Um estudioso. No português do Brasil, não há positivamente influência das línguas africanas ou ameríndias. Todavia, é difícil de aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos não deixasse marcas no português do Brasil. Aí a pergunta, aqui eu tenho a referência, né? No final do século XVIII, no norte do Egito, foi descoberta a Pedra de Roseta, que continha um texto escrito em egípcio antigo, uma versão desse texto chamada Demótico, e o mesmo texto escrito em grego. Até então, a antiga escrita egípcia não estava decifrada. O inglês Thomas Young estudou o objeto e fez algumas descobertas, como, por exemplo, a direção em que a leitura deveria ser feita. Mais tarde, o francês Jean-François Champollion voltou a estudá-la e conseguiu decifrar a antiga escrita egípcia a partir do grego, provando que, na verdade, o grego era a língua original do texto e o egípcio era uma tradução. Interessante, né? Aqui ele quer para a gente responder com base na leitura dos 2 textos. O que a gente pode concluir sobre as línguas? Cada língua é única e intraduzível? Claro que não, né? As línguas podem ser traduzidas, embora elas sejam únicas. Elementos de uma língua são preservados ainda que não haja mais falantes dessa língua? A língua escrita de determinado grupo desaparece quando a sociedade que a produzia é extinta? Não, a gente tem aí o latim, né, que é uma língua praticamente morta porque não existem mais falantes. Só quem fala latim eu acredito que seja os bispos, cardeais e o Papa no Vaticano, mas não é uma língua mais falada. Vocês podem pesquisar também sobre o sânscrito, que são línguas mais antigas, celta, né, o céltico, que ainda existe lá toda a estrutura da língua, só que não tem mais falantes. Então a letra C é errada. O egípcio antigo e o grego apresentam a mesma estrutura gramatical, assim como as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Falso, né? E eu não sei qual é a raiz linguística do egípcio nem do grego, mas com certeza são gramáticas bem diferentes, assim como as línguas indígenas e o português, né? O egípcio e o grego apresentavam letras e palavras similares, iguais, né, que possibilitou a comparação linguística, o mesmo que aconteceu com as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Não apresentavam com certeza letras e palavras similares, porque são línguas, né, de raízes diferentes. E isso também não vai acontecer com línguas indígenas, né, e o português do Brasil. O correto aqui é a letra B, né? Mesmo que uma língua suma, os elementos, aliás, mesmo que não existam mais falantes, né, a língua não vai sumir, os elementos dela vão ser preservados, ainda que não tenham mais pessoas para falar essa língua. Ok, pessoal? A gente vai agora aqui para a última questão. Ele quer para nós reconhecermos aí as funções da linguagem. São quantas funções? 6 funções, né? Função emotiva, foco no emissor. Função apelativa ou conativa, foco no receptor. Função fática, foco no canal. Função poética, foco na mensagem. Função referencial, foco no referente. E a metalinguística, com foco no código. A primeira, ocorre quando o referente é posto em destaque, ou seja, o objetivo do emissor é simplesmente o de informar o seu receptor. A ênfase é dada ao conteúdo, às informações veiculadas pela mensagem. Os textos desta linguagem são dotados
de objetividade, uma vez que procuram traduzir ou retratar a realidade. Bons exemplos da função referencial aqui, com certeza, né? Vamos escrever aqui. São os textos jornalísticos e científicos. Ok. 2. Ocorre quando o receptor é posto em destaque, ou seja, a linguagem se organiza no sentido de convencer. Convencer, apelar, né? Nesse tipo de função é comum o emprego de verbos no imperativo e pronomes na segunda ou terceira pessoa. Bons exemplos da função apelativa ou conativa são os textos de publicidade e propaganda. Ocorre quando o código é posto em destaque, ou seja, usa-se o código linguístico para transmitir aos receptores reflexões sobre o próprio código linguístico. Aqui é a língua falando da própria língua. Aqui eu tenho que função? Função metalinguística. 4. Ocorre quando o emissor é posto em destaque, ou seja, a mensagem está centrada na expressão dos sentimentos do emissor. É um texto pessoal subjetivo. É comum o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa e também o uso de pontos de exclamação e interjeição. Texto subjetivo, texto intimista, texto que pertence à pessoa, né? Que texto é esse? É um texto com função emotiva. Ocorre quando o canal é posto em destaque, o interesse do emissor ao emitir a mensagem é apenas testar o canal, que tem o mesmo valor, né? Que saiu valar, gente, valor, perdão aí pelo erro, de um aceno com a mão, com a cabeça ou com os olhos. Exemplos típicos, né? É a função fática aqui, é a mesma situação lá do gerente com a cliente, da gerente com o cliente. Essa função testa o canal, para saber se está tudo certinho, né? Ocorre quando a própria mensagem é posta em destaque, ou seja, chama-se a atenção para o modo como foi organizada a mensagem. Aqui ele diz que os textos literários, né, tanto em prosa quanto em verso, usam e abusam da função poética, que a função poética ela elabora, né, a mensagem. Ela usa criatividade na elaboração da mensagem. E ela abusa também de figuras de linguagem, né? Que veremos aí mais para frente. O risco maior que as instituições republicanas hoje correm não é o de se romperem ou serem rompidas, mas o de não funcionarem e de desmoralizarem, de vez, paralisadas pela sem-vergonhice, pelo hábito covarde de acomodação e da complacência. É um jornal, função referencial, né? Opa, chegamos ao final da nossa prova. Eu pensei que tivesse mais questões e não tem. Então, gente, essa foi a nossa correção. Eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Peço desculpas pelos erros de digitação na hora de copiar ou colar essas questões aqui, que por vezes eu pego a maior parte aí de sites na internet, vou pegando, né, vou catando, vendo o que a gente pode usar. São questões de domínio público, né, mas que servem muito para o nosso aprendizado. Eu quero agradecer a todos e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.